fera essa nossa aula sobre força magnética no condutor retilíneo, beleza? Bom, vamos considerar um condutor reto, tá? De comprimento L, percorrido por uma corrente elétrica I em um campo magnético uniforme de indução B. Então, estão aqui as linhas do campo magnético. Tá aqui o meu condutor, ele vai ter um comprimento L e vai estar sendo atravessado por essa corrente elétrica aí azul. Agora, vamos caracterizar a força magnética que age sobre esse condutor. Por ele estar paralelo, tá certo? Por conta do condutor ser paralelo às linhas de campo magnético, a força magnética sobre ele é zero, ou seja, não tem força magnética agindo sobre esse condutor nessa situação. Porém, se nós girarmos um pouquinho esse condutor, tá certo? E ele ficar na diagonal, ou seja, a direção do condutor e consequentemente da corrente elétrica for diagonal ao campo magnético, nós vamos aplicar a regra da mão direita primeiro para achar a direção e o sentido da força. Vamos colocar o dedão onde aponta a corrente elétrica e os outros dedos para onde aponta o campo magnético. E da palma da nossa mão vai sair, como se fosse um tapa com a palma, a direção e o sentido da força magnética, tá? Então, nesse caso, a força magnética tem a direção saindo do plano. Se eu quiser calcular, eu vou precisar desse ângulo também. A força magnética é bio-seno de θ, onde B é o campo magnético, I é a corrente elétrica, L é o tamanho do fio, é o comprimento dele, e o seno de θ, θ é esse ângulo. Então a força magnética tem essa intensidade. Nesse caso, usando a regra da mão direita, ela é perpendicular ao plano e tem um sentido de sair, beleza? Bom, vamos fazer um probleminha, tá? Um condutor reto de comprimento 50 centímetros é percorrido por uma corrente de intensidade 2 A. O condutor está totalmente imerso em um campo magnético uniforme de intensidade 2 vezes 10 a menos 3 Tesla e forma com a direção do campo um ângulo de 30 graus. Qual a intensidade da força magnética que atua sobre o condutor? Bom, tá aqui o valor do ângulo, né? Eu quero a intensidade da força, que é dada por essa fórmula, bio-seno de θ. Onde B é o campo magnético, tá aqui em cima, 2 vezes 10 a menos 3. I é a corrente elétrica, 2, I é 2. O L é o tamanho do fio, 50 centímetros, que eu vou transformar para metro. 50 centímetros é meio metro. E o seno de θ, seno de 30, é meio também. Fazendo as continhas, 2 vezes 2 são 4, 4 vezes meio é 2, e 2 vezes meio é 1. 1 vezes 10 a menos 3, tá? 10 a menos 3 ficou. Então, essa é a intensidade da força magnética nesse condutor, beleza? Agora, se o fio formar uma direção de 90 graus, nós continuamos usando a regra da mão direita, 90 graus com o campo magnético, né? Lógico. Os 4 dedos vão na direção do campo magnético, o dedão na corrente elétrica. A força magnética é saindo, tá? Igual ao anterior. Só que para calcular o valor dessa força, não precisa mais do seno de θ, porque o seno de 90 é 1. Então, força magnética é só bio. B, I, L. B de campo magnético, I de corrente elétrica, L que é o tamanho do fio. Nesse caso, essa força seria perpendicular ao plano da tela e saindo. Vamos fazer um probleminha. Tá aqui o condutor, um condutor reto e horizontal de comprimento 0,2 metros, massa 60 gramas, vamos ter que transformar isso para quilograma lá na frente, percorrido por uma corrente de 15 A, encontra-se em equilíbrio sob a ação de um campo magnético de intensidade, né, de indução P e do campo gravitacional G. Então tem dois campos aqui, ó, o magnético e o gravitacional. Adote G igual a 10 metros por segundo ao quadrado e determine a intensidade de B, a intensidade do campo magnético e o sentido da corrente elétrica I. Bom, como Jack, vamos por partes. Pessoal, a força-peso ela aponta para o mesmo lado da força gravitacional, certo? Então, se a gravidade é para baixo, a força-peso é para baixo, lógico. Para isso aqui ficar em equilíbrio, encontra-se em equilíbrio, então a força magnética, não vou nem usar a regra agora, ela tem que ser para cima. A única maneira de equilibrar esse fio é fazer uma força apontando verticalmente para cima para equilibrar essa força verticalmente para baixo. Além disso, essas duas forças têm que ter a mesma intensidade para ficar em equilíbrio, beleza? Vamos substituir as fórmulas.
A fórmula da força magnética é Bill, tá? Esse condutor não é inclinado em relação à forma 90 graus, né? Ele é perpendicular ao campo. E o peso é mg. Eu quero a intensidade do campo magnético. Então, campo magnético B eu quero. I é a corrente elétrica 15 ampere, trouxe para cá. Comprimento do fio 0,2 metros, trouxe para cá. Massa de 60 gramas, aí eu vou ter que transformar para quilograma, ou seja, dividir por 1000. Se você dividir 60 por 1000 dá 0,06. É só você voltar 3 casas decimais aqui, tá? E multiplicar pela gravidade, que é 10. Ou, tá aqui a transformação da massa, tá certo? Ou seja, 15 vezes 0,2 é 3. 0,06 vezes 10 é 0,6. 3 que multiplica na esquerda e na direita divide. 0,6 dividido por 3 é 0,2 Tesla. Então o campo magnético eu já achei, 0,2 Tesla. Agora o sentido da corrente elétrica, aí eu vou precisar da minha mão direita, beleza? Você vai colocar a sua mão direita com os 4 dedos saindo do papel, tá? Os 4 dedos saindo do papel. A palma para cima, porque a força é na direção da palma. Então você tem que colocar a palma para cima e esses 4 dedos saindo. Se você fizer essa posição da mão, com a palma para cima e os 4 dedos saindo, o seu dedão vai apontar para o lado esquerdo nosso, tá? Então esse vai ser o sentido essa corrente elétrica, é para esquerda, beleza? Esquerda nossa, tá bom? Bom, eu posso ter também 2 condutores paralelos. Considerando 2 condutores retos e extensos percorridos por correntes elétricas I1 e I2 e separados por uma certa distância r, nós podemos medir a força magnética e podemos também indicar se essa força vai ser de atração ou de repulsão. Bom, pessoal, se as correntes apontam para o mesmo lado, a força vai ser de atração, certo? Se os 2 condutores forem percorridos por corrente elétrica que tem o mesmo sentido, esses fios vão se atrair. Agora, se eu tiver 2 fios percorridos por correntes elétricas em sentidos opostos, aí essa força vai ser de repulsão, tá? Eles vão se repelir, beleza? Vão se repelir, ok? E a força magnética é dada por essa expressão aqui. Mi é igual a força magnética, né? É Mi vezes o produto das correntes, I1 e I2, vezes o tamanho do fio, que é L, dividido por 2 vezes π vezes R, onde R é essa distância entre eles. Beleza? Bom, eu tenho 2 condutores retos, vamos fazer um exemplo, né? Paralelos, distanciados de 1 metro, situados no vácuo, onde eu tenho essa constante. Então está aqui a distância, a permeabilidade magnética, 4π vezes 10 a menos 7. Tudo tem que estar em Tesla, metro e ampere. Já está em metro aqui. As correntes elétricas dos fios 1 e 2 são 2 e 5 ampere. Se essas 2 correntes, 1 e 2, têm o mesmo sentido, caracterize a força magnética nos condutores por metro de comprimento. Então, já tenho aqui o metro de comprimento. Caracterizar a força. Essa força é dada por μ vezes o produto das correntes, vezes o comprimento L dividido por 2πr. Então, vamos lá. μ é 4π vezes 10 a menos 7, que é a permeabilidade. 2π é uma constante, 2π. Correntes, 2 e 5, 2 e 5. Tamanho, eu quero por metro de comprimento, então 1 metro de comprimento. E eles estão se distanciados de 1 metro também. Fazendo essas continhas, corta, pilar com picar. 4 dividido por 2 é 2, vezes 10 a menos 7. 2 vezes 5 é 10. 2 vezes 10 são 20. 20 vezes 10 a menos 7, ou 2 e 10 a menos 7 vezes 10, menos 7 mais 1 é menos 6. Pode ser 2 vezes 10 a menos 6 newtons também. Beleza? Como elas têm o mesmo sentido, a força é 2 vezes 10 a menos 7 newtons e a atração, tá? Mesmo sentido. Quando invertendo o sentido de 1, caracteriza a nova força. A nova força vai ter a mesma intensidade, porque eu só inverti o sentido, e eu vou inverter no lugar de atração, ela vai ser de repulsão, ou seja, correntes de mesmo sentido, os condutores se atraem, correntes de sentidos contrários, os condutores se repelem. Beleza? Bom, pessoal, foi mais uma aula sobre força magnética, dessa vez sobre condutores. Aqui em cima eu deixo a playlist completa de magnetismo. Gostou? Curte, se inscreve no nosso canal e compartilha com todo mundo, beleza?
Aquele abraço.